sou Maíla Belo, aluna do curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins, e através desse vídeo eu irei fazer a análise econômica do direito através de um episódio de SUTS. Bom, eu destaquei alguns conceitos que seriam preliminares para a gente entender o que a análise econômica do direito é. Basicamente, a análise econômica do direito é uma via de interpretação do direito com uma visão mais econômica, financeira e com traços muito relacionados à lucratividade, eficiência, escassez, preço, produto, mercadoria. Bom, então basicamente o conceito de análise econômica do direito é analisar o direito através de uma visão economista. Ou seja, a gente vê as consequências dos efeitos das normas jurídicas no campo econômico, quanto isso é lucrativo para quem está ali envolvido. Como seria basicamente a implementação da análise econômica do direito? Seria através dos preceitos de instrumentos da economia que podem ter origem tanto macro ou microeconômica. Quais são os exemplos que eu citei? A gente pode citar o preço, o mercado, a eficiência, a escassez. São todos conceitos que estão ligados à economia e que são interpretados nessa matéria e que podem, assim, fazer com eficiência a análise econômica do direito. E, basicamente, qual seria a função da análise econômica do direito? Seria uma maior aplicabilidade de contratos, uma melhor eficiência, um olhar mais amplo e mais pragmático, com mais rigidez e que tenha sempre colocado em lado esse lado econômico da coisa. Então, seria um olhar mais amplo relacionado a questões financeiras, alocar recursos de forma mais eficiente. O objetivo final, em linhas gerais, seria basicamente o interesse dos particulares, ou seja, o interesse de quem está ali envolvido fazendo esse acordo jurídico, fazendo esse andar jurídico, mas que tenha sempre a visão do lado econômico, o lado mais vantajoso para quem está ali envolvido, para os entes particulares. Agora, indo para o episódio, eu escolhi o episódio da terceira temporada, o primeiro episódio chamado O Acordo. Tem a sinopse ali do episódio e, basicamente, eu destaquei o que acontece ao decorrer do episódio. Inicialmente, a fusão empresarial. Ou seja, a gente já tem ali um contato entre a economia e o direito, porque é a fusão de duas empresas do meio jurídico, são duas advocacias, mas que elas estão ali ligadas por uma ponte, né, por um complemento econômico, que seria a fusão, que visa tanto uma maior lucratividade, uma assimilação de bens, uma junção de clientes, tudo ali envolvendo um maior andar econômico, um maior desenvolvimento econômico daquela empresa que agora faz parte de uma sociedade una. Em segundo plano, decorrente da fusão empresarial, há o contrato de não competição, que é também bastante debatido no episódio, que seria basicamente um tratado, uma segurança empresarial de que os antigos sócios, por exemplo, da minha empresa, não poderiam usar os estudos, tudo aquilo que foi desenvolvido enquanto eles estavam na empresa, fora dela, ou seja, agindo como um rival. Isso protege tudo que foi desenvolvido na empresa para que os antigos sócios não usem por determinado tempo para não agirem justamente como concorrentes. Também mostrado no episódio, através da ação de um dos advogados protagonistas, a triplicação de um bem à venda de uma ação pelo triplo do preço para o seu cliente, justamente porque ele tem toda aquela questão de um interesse particular, que é o interesse da sua empresa, então ele acaba blefando para o seu cliente, utilizando o argumento de que se ele não contratasse o bem da sua empresa, ele venderia o produto para o seu maior rival. Então, justamente, ele, através do blefe, ele consegue vender. Então, agora, para o caso principal de todo o episódio, seria o caso da Eva, que basicamente é a dona de uma empresa que mexe com os oleodutos. Porém, ela está sendo acusada por um procurador por procedimentos ligados à propina. O advogado ali, através de todo o estudo que ele fez a sua cliente, além de mostrar que ela está sendo acusada de caso de propina, também mostra que ela tem se esquivado de leis ambientais durante muito tempo, ou seja, ela tem um erro muito forte que, caso, por exemplo, seja levado a um júri popular, ele mostra que claramente ela seria julgada diante de todos esses fatores que a levam a uma condenação. Então, mais tarde, com o decorrer do episódio, que seria basicamente uma audiência de conciliação entre o advogado da Eva e o procurador, que é o que está acusando ela. Ele tenta, de uma forma mais conciliadora, de uma forma mais pacífica, propor um acordo, uma indenização, uma multa, que, justificado por ele, seria mais comum nesses casos de acusação, seria o pagamento de uma multa, de uma indenização, e não definitivamente a prisão, que é o que o procurador procura e que ele tem mantendo firme ao decorrer do episódio. Porém, com o tratado do episódio, o advogado da Eva descobre que, na verdade, esse procurador está sendo financiado numa campanha, que ele está concorrendo a um cargo jurídico, ao cargo de juiz, e a maior financiadora de sua campanha é justamente a maior rival comercial da empresa da Eva. Então, justamente, são uma troca que acontece ali,
uma troca econômica e jurídica, como a própria análise econômica do direito é, interesses particulares, então está sendo aqui levado tanto o interesse jurídico do promotor em correr ao cargo, né, que ele está almejando, como também o interesse econômico da empresa que está apoiando, porque vai ter a sua principal concorrente no mercado meio que banida, meio que tendo uma imagem suja, tendo uma imagem levada ao público. O promotor inicial do caso, ele deixa, mas ele destina o caso a um promotor, a um procurador especial. Então, o caso ele é levado a jogo até o final do episódio e a gente pode, assim, fazer de forma eficiente uma análise econômica do direito. Porque colocamos aqui tanto em jogo fatores econômicos e fatores jurídicos que lutaram junto no mesmo campo e que convergem nos mesmos interesses.